Essa é a nossa terceira aula do módulo 3 e a gente vai falar um pouco a respeito do mnemônico que eu falei na aula passada. O que significa mnemônico? É uma estrutura de técnicas utilizadas para que você possa gravar os processos, né? Para que você tenha uma memorização mais fácil. Então, esses processos fazem com que você tenha uma capacidade melhor de aprender e aprender esse conhecimento. Então, ele consiste na elaboração de esquemas, de gráficos, de símbolos, de palavras, de frases relacionadas, de esquematização, né? É quando você recorre a esses suportes para promover uma rápida absorção por associação desse conhecimento, que aí você faz uma assimilação melhor desse processo. E está comprovado que a memória humana, ela armazena informações com mais facilidade quando elas estão associadas a sequências, né? A sequências organizadas e simples que vão ajudar a gente gravar essas coisas. Então, é muito mais fácil quando a gente faz isso. Por exemplo, dentro de uma fórmula física, você tem lá V igual a V0 mais AT, né? Que é a função horária do movimento retilíneo uniformemente variável. Então, como que você coloca? Vou voar mais alto. Vou voar mais alto é V igual a VO mais AT. Vou voar mais alto. Essa é uma função que você decora com o intermédio de variantes, ou seja, você coloca letras e cria uma frase. E isso faz com que você não esqueça mais. Vou até colocar aqui num papel, porque eu acho bastante interessante a gente verificar certas coisas, né? Então, quando eu falo para vocês assim, essa é uma forma fácil da gente gravar, a gente coloca assim, ó. Eu vou colocar aqui, né? Vou voar mais alto, certo? E aí eu vou colocar a fórmula, que é V igual a VO mais AT, certo? Então, aqui eu tenho V igual V, aqui eu tenho o O mais AT. Então, vou voar mais alto. Isso significa que eu nunca vou esquecer isso. Por quê? Porque agora eu tenho uma variante para eu lembrar disso. Ninguém esquece vou voar mais alto, mas agora vai lembrar também que é o V igual VO mais AT. Um outro que é muito interessante também da gente falar é os nomes dos planetas, né? Meu velho tio me jurou ser um netuniano para Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ou seja, meu velho tio me jurou ser um netuniano. Você pegar a primeira palavra dessas letras, né? A primeira letra dessas palavras, você vai encontrar Mercúrio, meu, Mercúrio. Velho, Vênus. Tio, Terra. Ó, que legal. Marte, jurou, Júpiter, ser, Saturno, Urano, netuniano, Netuno. Então, você também nunca mais vai esquecer. Então, são essas formas que a gente vai utilizando para poder utilizar essa forma mnemônica para poder trabalhar. Bom, falado isso, a gente vai ver a natureza dinâmica que é trabalhar a memória adaptativa, que é a adaptação por formas variadas, como eu já disse, né? De repetição, de leitura, enfim, todas as formas que você achar mais fácil para você guardar esses conhecimentos. E é muito melhor quando você lê, quando você ouve e quando você vê imagens, quando você consegue colocar o signo e o significado juntos, fica mais fácil. A evolução da memória e sua influência na nossa identidade é um tema profundamente enraizado na interseção da psicologia, da neurociência e da filosofia. A ideia de que nossa identidade é moldada tanto pelas memórias que retemos, quanto pela forma como essas memórias são processadas e recontadas, revela aspectos fundamentais
mais sobre como entendemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Ou seja, essa definição de identidade, ela pode ser vista como um conjunto complexo de características, de crenças, experiências que definem uma pessoa. E a memória, ao fornecer um registro dessas experiências, ela atua como se fosse um alicerce sobre o qual a identidade é construída. Então, as histórias que nós contamos sobre nossas vidas, não são apenas os registros, né, os objetivos desses eventos que nós vivenciamos. Elas já estão filtradas, moldadas e muitas vezes reimaginadas, né? Por que reimaginadas? Porque a gente tem um prisma da nossa percepção atual, das nossas crenças e necessidades psicológicas. Então, coisas que nós vivemos, nós vamos melhorando, nós vamos fazer através da plasticidade, nós vamos melhorando ou piorando isso. Se aqui a gente quer se sentir como vítima, nós vamos colocar muito mais terror nessa memória. Se a gente quer que essa memória seja fantástica, nós vamos melhorar muito mais. É muito comum, por exemplo, uma pessoa ter estudado em determinada escola e lembrar daquela escola enorme, com aquela porta enorme. Aí quando você chega, já adulto, para revisitar aquela escola, você vê que era uma escola de tamanho normal, é que você era pequeno, você via aquilo, né? Uma árvore grande, né? Então todas essas informações que nós temos repetidas de acordo com o momento em que nós vivenciamos essas memórias. Por isso que quando você vai fazer um tratamento, por exemplo, de uma pessoa com Alzheimer, com Parkinson, demências, né? Que seja lá qual for, você não pode se privar de usar nenhum tipo de método, né? Você tem que usar a música, a dança, a gastronomia, tem que aguçar todos os sentidos dessa pessoa para ela recuperar mais rápido e voltar a ser uma pessoa feliz, sabendo quem é, como é e tudo o que diz respeito a ela. O cérebro humano está constantemente se reorganizando, um processo conhecido como neuroplasticidade, que foi o que a gente falou até agora, né? Através da plasticidade, a neuroplasticidade, que é a forma mental, a gente vai reconstruindo coisas que em determinado momento nós passamos a esquecer, ou tivemos alguma parte da caixa craniana ou do nosso cérebro alterada por um acidente, por uma doença, enfim. Só que pela neuroplasticidade, a gente é capaz de tirar a informação de um lugar e passar para outro. Esse esquecimento normal que a pessoa tem pode ser um mecanismo adaptativo. Alguém que queira muito esquecer, por exemplo, um estupro, um acidente, uma morte, uma visão que teve, às vezes ela viu um acidente muito grave, ou ela viu alguém maltratando alguém, ou ela viu o pai batendo na mãe, ou a mãe batendo no irmão. Qualquer cena que causou uma forma trágica na vida dela, ela quer esquecer. E às vezes são tantas coisas que essa pessoa quer esquecer, que de tanto querer esquecer, ela não se apercebe que ela está tirando dela essa capacidade de lembrança. E quando ela se vê, ela já está num estado de demência, porque ela mesma cria sem consciência disso. Ela não se apercebe que ela está fazendo isso com ela, certo? Então, normalmente o esquecimento é um mecanismo adaptativo para descartar informações que já não têm importância para aquela pessoa. Bom, a relação que a gente tem entre memória e identidade, ela é complexa, mas ela é fascinante. Por que ela é fascinante? Porque é a nossa capacidade de esquecer o que a gente quer e de lembrar também o que a gente quer. Longe de ser um mérito, depósito, né, ali de fatos, a memória é uma força que desempenha um papel maravilhoso na nossa formação, na nossa manutenção e principalmente na evolução da nossa identidade. Por quê? Porque quando a gente reconhece a natureza dinâmica dessa relação, a gente pode começar a entender muito melhor como e o que nós somos dentro da nossa capacidade de memorização das coisas que a gente é e das coisas que a gente faz. E isso é maravilhoso. O fenômeno de memórias compartilhadas entre gêmeos também é fantástico, gente. Intriga tanto as pessoas de fora como as comunidades científicas. Porque é difícil você começar... Você já imaginou? Duas crianças geradas no mesmo lugar, na mesma hora. Como é que se dá essa visão de memória para essas pessoas, né? Então, existem memórias compartilhadas realmente? Como que isso funciona, né? Como que é a memória de pessoas gêmeas, pessoas siamesas, pessoas que têm a mesma, por exemplo, uma pessoa que tem dois corpos, uma pessoa que tem duas cabeças num corpo só? Como que essas memórias acontecem?
o grande universo das memórias. É por isso que eu gosto do conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente se liberta e consegue ver o mundo de uma outra forma. Sem estigma, sem paradoxo, sem aquilo de saber pelos outros. A gente vai atrás do conhecimento e principalmente sem paradigmas. A gente consegue quebrar isso e ser o que a gente é com as nossas memórias.